Pessoal, a Samsung é uma marca que vende de tudo. Geladeira, televisão, celular, computador, tablet, relógio, até anel hoje em dia, mas tem um segmento de produtos que sempre me agrada bastante, que são os fones de ouvido da Samsung, e hoje eu quero contar para vocês as minhas primeiras impressões sobre o Galaxy Buds 3 Pro, os novos, nem tão novos assim, fones de ouvido topo de linha da marca. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Se você estava pensando em comprar esse fone de ouvido aqui, vem comigo porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para você. Vamos lá então, pessoal, direto ao ponto e sem enrolação. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é a experiência de unboxing aqui do Buds 3 Pro. E na verdade ela é bem simples, tá? A caixinha aqui é bonitinha e segue os padrões de caixa atual da Samsung. É claro que eu já tirei aqui os lacres porque eu tô testando o aparelho já há alguns dias, e aí tirando a caixinha nesse estilo slide over, né, onde você tira aqui para cima, você tem duas coisas. Primeiro, os fones de ouvido já propriamente ditos aqui nessa caminha aqui da parte de baixo da caixa. Eu vou deixar eles aqui de lado um pouquinho, porque você tem mais coisas aqui na parte de cima da caixa. Vamos ver o que tem aqui. Para ser sincero, eu nem abri direito essa parte aqui, então logo de cara você se depara com o cabo para carregamento do seu fone. Então você tem esse cabinho que é USB do tipo C para USB do tipo C, uma papeladazinha aqui, e deixa eu ver o que mais, e basicamente é isso, pessoal. Ué, cadê as ponteiras do fone? Ah, as ponteiras estão aqui, ó. Aqui você tem ponteiras extras, caso a ponteira que venha no seu fone não encaixe muito bem nas suas orelhas. Então você tem mais ponteiras aqui de diferentes tamanhos para o seu Galaxy Buds 3 Pro. Então, apesar de eu já ter aberto aqui a caixa, foi legal porque eu ainda não tinha aberto essa outra caixinha que vem dentro da caixa. Bom, agora pegando aqui o Buds 3 Pro na mão de fato, pessoal, ele tem aqui um case, né, um estojinho muito do estiloso. Olha, sinceramente, ele é muito bonitinho. Ele é meio que cromado, é plástico, tá, pessoal? Isso aqui é plástico, mas é um plástico cromado muito bonitinho, com uma tampa transparente. Quando você abre aqui a caixinha, você se depara aqui com a cor azul, que corresponde ao fone do ouvido esquerdo, e laranja, que corresponde ao fone do ouvido direito, beleza? E aí na parte de baixo do case você tem o conector USB do tipo C e o botão para pareamento, caso você queira parear esse fone de ouvido com um outro dispositivo que não seja Galaxy, já que só de abrir a case ele vai se conectar automaticamente com o seu celular, se você estiver usando um celular da Samsung, beleza? Ele faz esse pareamento super rápido e super tranquilamente. Aqui na parte de trás, ele tem internamente aqui aquele coil de carregamento por indução. Então você pode botar o fone de ouvido em uma base de carregamento sem fio que ele carrega por indução. Combinado? E talvez você já tenha reparado nisso, mas o Buds 3 Pro, ele tem como se fosse uma linha de LED, que inclusive eu vou acender aqui para vocês darem uma olhada já aqui no detalhe. Para acender essa linha de LED, você tira ele ali do estojinho e pressiona as duas perninhas, que automaticamente a linha de LED aqui do fone, ela acende. Eu sei que muita gente não vai curtir, vai achar isso aqui uma firula desnecessária, mas cara, eu achei muito bonitinho, muito do estiloso, e sinceramente, o fato de você poder ligar ou desligar o fone, essa luzinha aqui do fone, cara, torna isso aqui uma feature perfeita. Porque se você quiser ter o estilinho ali do fone, da luz do fone ligada, liga. Se você não curtir, achar isso aqui besteira, é só desligar. Na verdade, ele não fica ligado o tempo todo se você tirar ele do case apenas, né? Então, basta ficar segurando nos dois que a luzinha ela vai apagar, né? Apertei aqui a perninha e aí nos dois ao mesmo tempo e a luzinha apaga e fica dessa forma aqui. Então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar o fone aqui no detalhe para vocês. Nessa geração, a Samsung optou por fazer esse fone no estilo perninha, né? Como muitas outras fabricantes, inclusive a maior concorrente, né? A própria Apple já tem feito já há muitos anos. Anteriormente, os Galaxy Buds eles eram só
a bolinha, não tinham as perninhas, né? E agora você tem esse controle aqui, na verdade, essa é uma superfície com a qual você consegue interagir. Então você apertando essa superfície ou deslizando para cima ou para baixo aqui nessa superfície, você gera aqui comandos com o seu fone de ouvido Bluetooth, beleza? Então você pode apertar a perninha para atender uma ligação, ou então apertar 2 vezes para desligar, apertar 2 vezes para avançar uma música, apertar 2 vezes para 3 vezes para retroceder uma música, para dar play, para dar pause, enfim, tem várias coisas que você pode fazer, chamar a assistente virtual, e o fone ele tem essa característica aqui, dentro da parte de dentro ele tem um sensor para identificar quando ele está na sua orelha, e aqui nós temos o microfone que é capaz de captar, né, esse aqui também, o som ambiente, e dessa forma ele consegue neutralizar o som ambiente com o cancelamento ativo de ruído, ou então ele consegue usar os microfones para captar o que está do lado de fora e passar para as suas orelhas, que é o modo de transparência. Ele tem tanto a indicação com a letra R para a orelha direita e L para a orelha esquerda, mas ele também tem aqui a corzinha laranja para o ouvido direito e azul para o ouvido esquerdo. As ponteiras são muito fáceis de você trocar, é só você basicamente puxar que ela sai e aí você troca ela para lavar ou então para colocar uma de outro tamanho. E para encaixar é super fácil, botou ali, apertou e você já encaixou novamente aqui a borrachinha, a ponteira do seu fone, beleza? Olha, sobre agora a experiência de uso, né, sobre o conforto mais especificamente, eu admito para vocês que eu tava um pouco preconceituoso com o Buds 3 Pro por conta desse novo design aqui da perninha. Isso porque, não é segredo para nenhum de vocês, eu uso no meu dia a dia o fone justamente concorrente, né? Que são os AirPods Pro de segunda geração, que tem um design relativamente parecido. E se você me acompanha aqui no canal há algum tempo, você sabe que, cara, literalmente, os AirPods Pro de segunda geração, eles não são os fones mais confortáveis para minha anatomia, né? Eu já falei várias vezes para vocês de que apesar de o cancelamento de ruído dele, o modo transparência serem incríveis, eles não ficam muito confortáveis nas minhas orelhas, eu preciso tirar eles de tempos em tempos. Qual foi a minha surpresa quando eu coloquei esses fones da Samsung nos meus ouvidos e eles se encaixaram como se fosse uma luva, pessoal? Perfeitamente. É sério, o conforto desse fone aqui me surpreendeu. Ele segue a mesma linha de conforto que o Galaxy Buds 2 Pro, que tinham sido os fones mais confortáveis que eu já tinha utilizado. Hoje em dia, quem usa os Buds 2 Pro que eu tenho aqui em casa é a minha mulher, né? Porque ela também tinha um celular da Samsung, então ela acabou pegando, ficou com ela, enfim. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas, cara, o conforto aqui do Buds 3 Pro é basicamente sensacional. E tem alguma coisa de interessante, cara, nesse visualzinho aqui, ó, prateado, cromado desses fones, muito legais. Eu achei que eles chamam talvez um pouco menos a atenção do que fones de ouvido brancos, né? É claro que existem cores mais discretas como a cor preta, mas ainda assim, eu achei que eles têm bastante personalidade e entregam muito conforto enquanto você usa. Aqui no caso, eu deixei o LED aceso, apesar de eu estar sendo bem iluminado e talvez não dê para que vocês vejam com clareza exatamente o LED. Cara, se você estiver num ambiente escuro, o LED, ele chama atenção, tá? Então tome cuidado com isso. Quer dizer, depende muito de onde você vive. Se você quer ser visto, beleza, deixa o LED ligado. Por exemplo, você tá correndo, tá praticando um esporte noturno, né? E aí você quer que as pessoas te vejam na rua para não te atropelar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Vale a pena deixar o LED ligado. Agora, se você estiver querendo passar de discreto ali, desliga os LEDs aqui, ó. Vou desligar para que vocês vejam. Tá aqui os dois ligadinhos, vou apertar a perninha, ó. Pum, apagou, viu? Só que apagou o LED e aí beleza, botei aqui nos meus ouvidos e ele fica ainda mais discreto. Muito legal, cara. Conforto 100%, ó.
Chef's Kiss. Pessoal, antes da gente continuar, um recado muito importante. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado links para que você consiga encontrar o Galaxy Buds 3 Pro nos melhores preços e também em locais de segurança para que você possa comprar sem correr qualquer tipo de risco, tá bom? Então, se você acabar curtindo aqui os fones, não se esqueça de conferir os links da descrição, do primeiro comentário fixado e também entra no meu grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo também, para que eu possa sempre compartilhar com vocês essas promoções também quando elas aparecerem em outro momento, beleza? Tendo dito isso, de volta ao conteúdo. Então, eu dei mole e não gravei aquela primeira interação com os celulares, né? Quando você tira o fone da caixa, abre um pop-up aqui na sua tela e automaticamente você já clica ali no botão para parear o fone de ouvido com o seu smartphone. Isso no caso se você tiver um Galaxy, beleza? Mas vocês sabem como funciona, né? E aí, pessoal, aqui no celular vocês controlam todas as configurações do Buds 3 Pro através do aplicativo Galaxy Wearable, que inclusive mudou o nome e hoje em dia é só Wearable. Então aqui dentro é a central onde você controla todos os seus dispositivos vestíveis da Samsung, então, por exemplo, o fone de ouvido, o relógio e, no caso, até o anel, que eu não estou usando nesse exato momento. Já deixo aí um spoiler para próximos vídeos sobre o Galaxy Ring, tá? Então você pode navegar aqui entre os seus dispositivos Galaxy, Galaxy Ring, Galaxy Watch Ultra e aqui Galaxy Buds 3 Pro. Então a partir de agora eu vou navegar com vocês aqui por dentro do aplicativo Galaxy Wearable para mostrar um pouquinho sobre todas as configurações que você pode fazer aqui com o seu Buds 3 Pro. Bom, pessoal, então a partir de agora vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular e eu tô dentro aqui do menu de configurações do Galaxy Buds 3 Pro. Aqui dentro você já consegue ver de cara a porcentagem de bateria que eles estão no atual momento. Na verdade, você pode inclusive adicionar esse widget aqui na sua tela inicial. Como vocês podem ver, eu já consigo ver como está a bateria de todos os meus dispositivos pareados que estão logados na minha conta Samsung. Mas de volta aqui para dentro do aplicativo do Galaxy Wearable, primeira coisa que você vai fazer aqui é selecionar qual modo de controle de ruído aqui você está utilizando. Então você tem o modo desativado, que é basicamente o cancelamento passivo aqui de ruído pelas borrachinhas do fone. Fica aquele som abafado porque não tem nada ligado, né? Você tá com um fone dentro da sua orelha e não tem nada ali, tipo, o microfone não tá funcionando para captar os sons ambientes e te permitir escutar, e ele não tá neutralizando também os sons do ambiente. Então fica só aquela sensação de abafamento, mas ainda assim, essa é uma opção legal para caso você esteja querendo poupar bateria, já que todas as outras consomem mais bateria, combinado? O som ambiente, ele usa os microfones aqui do Buds 3 Pro para captar o som de onde você está e ele passa para dentro das suas orelhas para simular uma situação na qual você não estivesse usando nada nos ouvidos. Então assim, essa é bem legal para você conversar com alguém, funciona perfeitamente, combinado? Temos também aqui o som adaptável, então basicamente ele vai por conta própria escolher o quanto de cancelamento de ruído e o quanto de transparência ele vai jogar para dentro ali dos seus ouvidos, dependendo da situação na qual você esteja, e você pode deixar simplesmente o cancelamento ativo de ruído ligado e aí ele neutraliza os sons do ambiente, principalmente sons numa frequência mais baixa, tipo barulho de motor, barulho de ar-condicionado, barulho de avião, barulho de carro, né? Quando você está dentro de um Uber, por exemplo, ele vai fazer o melhor que ele puder para neutralizar. O legal é que aqui dentro desse aplicativo você consegue controlar os níveis de cancelamento de ruído e também o nível de som ambiente que você quer que o fone ele passe ou não para as suas orelhas. Isso aqui é muito interessante. E você ainda pode selecionar se você quer que ele alterne automaticamente entre esses modos. Por exemplo, alternar automaticamente aqui para o modo transparência, para o som ambiente. Isso você pode ativar para quando você, por exemplo, começar a falar, ele vai detectar que você está falando e vai desativar o cancelamento ativo de ruído, já ativando automaticamente o modo
modo transparência, detecção de sirene também, para que você fique atento aos sons ao redor, caso tenha uma sirene passando perto de você. E você ainda pode usar o som ambiente durante chamadas, para que você esteja alerta ao seu redor enquanto você fala pelo telefone, tudo bem? Descendo agora para o nosso próximo menu, temos qualidade e efeitos sonoros. Então você pode ativar o áudio 360, isso aqui vai criar um efeito de espacialidade. Espacialidade seria o termo correto? Enfim, ele vai digitalizar o seu som para que você sentisse como se você estivesse no centro da apresentação da música que você está escutando, por exemplo. Então você vai escutar os sons vindo ao seu redor. Isso aqui é bem interessante. Outros fones topos de linha também têm esse efeito e funciona muito bem, tá? Você tem a opção de deixar o modo aqui de monitoração de cabeça, de rastreamento de cabeça ligado ou desligado. Então, se você deixar a monitoração de cabeça desligada, você vai escutar esse áudio ao seu redor o tempo todo, independente da posição da sua cabeça. Agora, se você ligar esse modo, conforme você gira a cabeça, que nem vocês estão vendo aqui no desenho, os sons ele muda de acordo com a direção para a qual você está olhando. Isso aqui é bem interessante, mas eu prefiro deixar aqui com a cabeça parada, tá bom? Porque aí se eu precisar olhar para um lado, automaticamente o som vai mudar de direção. Eu não curto tanto isso ao longo do meu dia a dia. Em situações específicas, sim, o tempo todo nem tanto. É claro que você também pode ativar ou desativar aqui os equalizadores, agora está aqui em equilibrado, mas você pode priorizar os mais graves, o suave, o dinâmico, o nítido, mais agudos, e você pode fazer a sua própria personalização aqui de equalização. Eu, como bom baixista que eu sou, prefiro deixar aqui nos mais graves, embora o Buds 3 Pro, na minha opinião, ele já tenha uma assinatura sonora que puxa um pouquinho mais para os graves, o que já me agrada muito. Vou deixar aqui, inclusive, nos mais graves para ver se me agrada ainda mais. Aqui você também tem a opção de realçar diálogo para que torne mais fácil de ouvir as vozes dentro de vídeos que tem outros sons de fundo. Normalização de volume é uma opção para caso você queira cuidar da sua audição, para que os sons eles não fiquem repentinamente muito altos dentro de alguma mídia que você esteja escutando. E olha que legal, entrando aqui em opções avançadas de qualidade sonora, você pode ativar aqui a opção de áudio de altíssima qualidade. Isso aqui pode gerar algum delay dependendo do aplicativo que você esteja utilizando, mas vai entregar a melhor qualidade possível aqui do seu áudio. Para finalizar essa parte de qualidade de efeitos sonoros, sempre entra aqui e testa o ajuste dos fones no seu ouvido. Olha só, eu estou usando agora a ponteira média, que é a que vem aqui no fone. Eu já sei qual vai ser o resultado, mas olha só, eu vou clicar, ele toca um som aqui nos meus ouvidos e ele já consegue identificar que eu precisaria talvez trocar as ponteiras, quem sabe botar a ponteira grande, né, a G, para que o ajuste dos fones ficasse ainda mais confortável e, sabe, fosse capaz de isolar mais o som ambiente e tudo mais. Então ele tá me dizendo aqui que eu preciso trocar as ponteiras ou arrumar os fones nos meus ouvidos. Não é arrumar os fones nos ouvidos, porque eu já arrumei, eu precisaria trocar aqui as ponteiras para que o ajuste ele ficasse perfeito. Por fim, em Adapt Sound, se você clicar aqui, você pode selecionar qual a sua faixa etária. Eu estou entre 30 e 60 e ele consegue automaticamente, ó, otimizar as frequências altas e médias, que é basicamente, de uma forma geral, o que os meus ouvidos precisariam de acordo com a minha faixa etária. Ele vai aplicar isso aqui para mídias, para as chamadas, para melhorias auditivas para som ambiente, etc. De volta aqui para o menu do Buds 3 Pro, em controles do fone de ouvido, você pode aqui no controle de mídia, olha só, pinçar uma vez só para reproduzir. Então se eu apertar aqui as perninhas uma vez só, ele vai pausar ou reproduzir, 2 vezes ele pula para a próxima faixa e 3 vezes para a faixa anterior, tá bom? Se eu deslizar para cima e para baixo, e aí isso funciona aqui na parte de trás do fone, eu aumento ou diminuo o volume, tá vendo só aqui na minha tela? Eu tô fazendo dessa forma para que vocês vejam, mas é claro que é muito melhor você fazer desse jeito aqui que eu tô fazendo, ó, com o seu polegar e com o seu indicador dessa forma. É só você se lembrar que basta você arrastar aqui na perninha, na parte de trás da perninha, que ele aumenta e diminui o volume, beleza? Você ainda pode configurar o que vai acontecer se você pinçar e segurar independentemente nos dois ouvidos. Então, por exemplo, no ouvido esquerdo, você pode mudar aqui os controles de ruído, né? E aí aqui eu deixei só marcado som ambiente e cancelamento ativo de ruído, que são os dois que eu uso, chamar a Bixby, chamar o intérprete, consciência plena,
ou Spotify, tá bom? Você pode selecionar entre essas opções, eu prefiro deixar aqui marcado para os controles de ruído, afinal de contas eu posso chamar a Bixby falando o nome dela, tá bom? Mesma coisa aqui pro ouvido direito. E no que diz respeito às chamadas telefônicas, seu telefone tocou, você pode pinçar uma vez para atender e para encerrar a chamada, e você pode pinçar e segurar para recusar a chamada telefônica. Por fim, aqui nos controles de luzes do fone, é aquilo que eu mostrei para vocês. Se eu tirar o fone da case, se eles não estiverem nos meus ouvidos, e eu segurar aqui as duas perninhas, eles vão ativar ou desativar aqui as luzes. E você pode ainda selecionar qual vai ser o padrão aqui dessas luzes. Se vai ser estável, desse jeitinho, intermitente, não sei se você consegue ver aí pelo vídeo, mas está piscando, e fade in, fade out, ele vai apagando e acendendo devagarinho. Tá bom? Então você ainda tem esses 3 padrões de iluminação nos seus fones de ouvido. O último menu sobre o qual vale a pena a gente conversar são as configurações do fone de ouvido, e justamente é o maior menu aqui onde você pode fazer várias alterações. Vamos lá. Em controles de voz, pessoal, você pode chamar a Bixby apenas chamando ela, falando o nome dela, e é por isso que eu não deixo aqui ativado para chamá-la com o controle de pressão. Tá? Então eu falo Bixby e aí ela vai me atender, combinado? Eu tô gravando aqui a tela do celular agora, então ela não vai me atender dessa forma. Detecção de fones é legal porque durante chamadas e ao reproduzir mídia, você pode tirar um fone para que você basicamente pause a mídia automaticamente e para que depois continue reproduzindo ela, tá bom? E durante as chamadas você pode reproduzir pelos alto-falantes quando os 2 fones eles forem removidos das suas orelhas. Olha, eu não gosto muito dessa opção aqui de ler em voz alta as notificações. Eu não curto muito porque eu não gosto que ele fique falando no meu ouvido o que está chegando de notificação, então você pode ativar ou desativar isso aqui, tá bom? Super recomendo que vocês sempre deixem ativado a conexão direta dos fones de ouvido, porque aí se você tem mais de um dispositivo Galaxy aí no seu ecossistema, um celular, um computador Galaxy, um tablet Galaxy, ele vai alternar automaticamente ali de onde ele está captando o som de mídia, então ele alterna a conexão automaticamente sem você ter que fazer nada. E olha que legal, ele tem uma opção aqui de lembretes para alongar o pescoço. Então se ele perceber que você está há muito tempo aqui com o pescoço abaixado, mexendo no celular e coisas do tipo, ele vai te notificar para você levantar o pescoço, lembrar de alongar ele, para que você não fique com dor no pescoço. Aqui no Labs você pode ativar ou desativar o modo de jogo, e ele aqui não fica ativo, não fica disponível, na verdade, se você estiver usando aquele modo de ultra qualidade de áudio que eu ativei ainda há pouquinho, por isso que ele está desmarcado aqui. Mas se você for jogar alguma coisa, justamente para que você não tenha nenhum tipo de delay ao usar o fone sem fio, ativa isso aqui. E por fim, se você precisar por algum motivo restaurar os seus fones para os padrões de fábrica, é clicando aqui na opção de restaurar, vou cancelar aqui para não restaurar sem querer, é aqui que você reconfigura o seu fone para os padrões de fábrica, tá bom? Bom, agora chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários. Você teria o Galaxy Buds 3 Pro? É um fone de ouvido que te agradou? Enfim, comenta quais outros produtos do ecossistema Galaxy você tem também aí no teu ecossistema, no teu EDC, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui, não se esquece de conferir os links da descrição e do primeiro comentário fixado para comprar aqui o Galaxy Buds 3 Pro, combinado? É isso, rapaziada, vejo vocês na próxima, eu sou o Gabriel Miranda, forte abraço e tchau!